Você já se sentiu pequeno demais para fazer diferença? Já olhou ao redor e pensou, não tem saída, tudo está perdido? E se eu te dissesse que a maior virada de uma guerra foi feita por um homem que vivia se escondendo? Essa é a história que ninguém te contou. A história de um guerreiro improvável. Um homem que não tinha fama, não tinha força, não tinha coragem, mas tinha algo que mudou tudo. Um chamado. Hoje, você vai conhecer Gideão. Um nome simples, quase esquecido nas páginas da Bíblia. Mas por trás desse nome, existe uma trajetória marcada por medo, dúvidas, coragem, fé e um milagre que virou o destino de uma nação inteira. Aperte o cinto, porque o que você vai ouvir agora é mais do que uma história antiga. É uma mensagem viva para quem já pensou em desistir. Imagine viver com medo de sair de casa. Medo de que levem tudo o que você plantou. Medo de que, a qualquer momento, o inimigo venha e destrua o pouco que você tem. Essa era a realidade de Israel. Por 7 longos anos, o povo vivia oprimido pelos midianitas, inimigos cruéis que vinham como uma praga logo após a colheita. Eles esperavam o povo trabalhar, suar, plantar, cuidar, e então chegavam para destruir tudo. Como gafanhotos, varriam a terra, deixavam nada além de fome, dor e desespero. As plantações eram pisoteadas, os animais levados. E as famílias, refugiadas em cavernas, buracos nas montanhas, vales escondidos. Era como viver um pesadelo sem fim. Não era apenas uma guerra comum, era humilhação, era desespero, era a sensação de que Deus havia os abandonado. Muitos se perguntavam, onde estão as promessas que ouvimos dos nossos antepassados? Onde está o Deus que nos tirou do Egito? Mas o silêncio parecia ser a única resposta. E no meio desse silêncio, apenas um nome ainda seria lembrado: Gideão. Mas ainda não como herói. Nesse ponto da história, Gideão era só mais um homem comum, escondido, com medo, pisando uvas em um lagar, não para fazer vinho, mas para esconder trigo. Fazia isso num lugar impróprio, longe dos olhos dos inimigos, na esperança de salvar o mínimo possível. Ele não era um líder, não era um guerreiro, e com certeza não se achava especial. Era apenas um homem tentando sobreviver. E talvez é aí que a história começa a mudar. Porque às vezes os maiores milagres começam em lugares apertados, escuros, onde ninguém acredita que ainda exista esperança. Foi nesse cenário de terra arrasada, corações despedaçados e fé quase extinta que Deus resolveu agir. Não com um exército, não com um rei, mas com um homem frágil, escondido, com medo e um propósito que ele ainda nem imaginava. Se você olhasse para Gideão naquele dia, jamais diria que ali estava um futuro líder. Ele estava curvado, escondido, batendo trigo no lagar, um local escuro e apertado, geralmente usado para pisar uvas. Ele fazia aquilo não por técnica, mas por medo. Queria evitar que os midianitas vissem e levassem o pouco alimento que restava. Era a cena de um homem acuado. Um homem que, se pudesse, passaria despercebido por toda a vida. Um rosto comum entre tantos outros desesperados. E foi exatamente ali que o anjo do Senhor apareceu. Sem aviso, sem trombetas, sem céu aberto. Apenas uma frase que parece até ironia diante da cena. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão, surpreso, olha ao redor como se perguntasse: com quem ele está falando? Comigo? A reação dele não foi de gratidão, nem de alegria. Foi de questionamento e incredulidade. Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão todas as suas maravilhas, aquelas que os nossos pais nos contaram? Agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. É nesse momento que a humanidade de Gideão transborda. Ele não finge ser forte, não faz pose, ele fala com o coração, e Deus não o repreende.
Pelo contrário, ele responde com um chamado direto: vá com a força que você tem e salve Israel. Como assim? Com a força que ele tem? Ele não tem força, pelo menos é o que ele pensa. Mas meu clã é o mais fraco de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Gideão se enxerga pequeno, insignificante, incapaz. Mas Deus não vê como os homens veem. Enquanto Gideão só vê suas limitações, Deus vê seu propósito. Onde Gideão vê medo, Deus vê fé sendo construída. Ali, no meio da sua insegurança, Deus planta uma missão. E talvez você já tenha se sentido como Gideão. Pequeno demais, fraco demais, sem força suficiente. Mas talvez, assim como ele, você só precise ouvir: eu estarei com você. Porque o que muda a história não é quem você é quem está com você. Existem momentos na vida em que tudo ao redor parece gritar. Problemas, medo, incertezas, dores do passado. E é exatamente nesses momentos que a voz de Deus se manifesta de forma diferente. No silêncio. Foi nesse cenário que Gideão teve o encontro que mudou tudo. Ele não estava em um templo, não estava orando, não estava jejuando nem buscando respostas com fervor. Ele estava escondido, trabalhando em silêncio, tentando sobreviver mais um dia. E é justamente ali, naquele silêncio sufocado, que o anjo aparece. Não como um espetáculo, mas com palavras diretas, comissionando o mais improvável. Muitos imaginam o chamado de Deus como algo cinematográfico, mas com Gideão foi íntimo, simples, tão inesperado quanto necessário. E a resposta de Gideão? Uma mistura de surpresa e resistência. Ele pede um sinal. Na verdade, ele precisa ter certeza de que aquilo não é uma ilusão. Então, corre para preparar uma oferta. Trigo, carne, caldo, alimentos valiosos para quem vive na escassez. Ele volta e entrega tudo ao anjo, que toca a rocha com seu cajado, e de repente fogo sobe, queima tudo, e o anjo desaparece diante dos seus olhos. É nesse momento que o coração de Gideão se aperta. Ai de mim, vi o anjo do Senhor face a face. Mas Deus novamente fala, não com fogo, nem com trovões, mas com uma frase que ecoa até hoje. Paz seja com você. Não tenha medo. Você não morrerá. Gideão respira. Talvez pela primeira vez em muito tempo, ele sente paz em meio ao caos. E ali, naquela terra marcada pela dor, ele faz algo simbólico, levanta um altar. O primeiro ato de adoração. Não era um grito de guerra. Era um reconhecimento silencioso. O Senhor está aqui. Ele chama aquele altar de Yahweh Shalom. O Senhor é paz. Num tempo em que todos corriam por comida, proteção e abrigo, Gideão correu para algo que ninguém mais buscava: a presença. Porque antes de liderar, ele precisava aprender a confiar. Antes de vencer uma guerra, precisava vencer sua dúvida. E antes de ouvir o clamor do povo, precisava ouvir o sussurro de Deus. Quem olha para um herói depois da vitória, raramente imagina as guerras internas que ele enfrentou antes de se levantar. Com Gideão, não foi diferente. Mesmo depois do encontro com o anjo, mesmo após o fogo subir do altar, mesmo ouvindo a promessa de Deus, o medo ainda estava ali. E é nesse ponto que a história nos toca profundamente. Porque ela mostra que ser escolhido não apaga nossas inseguranças. Pelo contrário, às vezes, o chamado revela ainda mais as nossas fragilidades. Gideão recebe a missão: destruir o altar de Baal, que havia sido construído pelo próprio povo, inclusive por sua família. Era o primeiro grande teste. Ele sabia que, se fizesse isso, estaria comprando briga com toda a cidade. E mesmo assim, ele obedece. Mas faz à sua maneira. Na calada da noite, quando todos dormiam, ele vai. Leva 10 servos. E em silêncio, com o coração acelerado, derruba o altar pagão e ergue um novo ao verdadeiro Deus. O medo o impediu de agir de dia, mas a fé o empurrou a agir mesmo com medo. No dia seguinte, o povo acorda em fúria. Querem saber quem foi o responsável.
Querem matar o culpado, até que descobrem, foi Gideão. O choque é geral. O improvável agora era rebelde. E tudo indicava que aquele seria o seu fim. Mas é aí que algo surpreendente acontece. Seu pai, Joás, que antes era cúmplice da idolatria, se levanta e o defende. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. A cidade se cala. E Gideão ganha um novo nome, Jerubaal, aquele que luta contra Baal. Aquele gesto simples feito com medo, mas com obediência, mudou tudo. Não só aos olhos da cidade, mas principalmente aos olhos de Gideão. E talvez essa seja a maior lição. Deus não escolhe os prontos. Ele prepara os dispostos, mesmo quando sua fé ainda é cheia de perguntas, mesmo quando o medo ainda fala alto. Porque fé não é ausência de dúvida, é continuar mesmo com ela. Você já precisou de uma confirmação? Já pediu um sinal para ter certeza de que estava no caminho certo? Gideão também, mesmo depois de tudo o que já tinha vivido, o encontro com o anjo, o altar, a defesa do pai, ele ainda tinha um coração dividido entre a fé e a insegurança. E ele fez o que muitos de nós já fizemos, ainda que em silêncio, colocou Deus à prova. Mas ele não pediu qualquer coisa, ele foi específico. Queria algo que só poderia vir do alto, algo impossível. Ele pega uma lã de ovelha e a deixa no chão. Então diz a Deus: se vais me salvar por meio de mim como prometeste, faz com que o orvalho molhe apenas a lã e que o chão ao redor fique seco. Ele dorme, e no dia seguinte, a lã está encharcada, tanto que ele consegue espremer uma tigela inteira de água, mas o chão totalmente seco. Um sinal claro, um milagre, mas mesmo assim, Gideão ainda hesita. Ele fala com Deus de novo, quase pedindo desculpas. Não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais uma prova. Dessa vez, o pedido é inverso. Agora, ele quer que o orvalho molhe tudo ao redor e que a lã fique seca, e mais uma vez, Deus atende. Porque Deus não rejeita um coração sincero, mesmo quando está cheio de dúvidas. Essa parte da história nos revela um Deus paciente, um Deus que entende nossos medos, um Deus que responde não para provar sua força, mas para fortalecer nossa fé. Gideão não era incrédulo, ele era humano. Ele queria ter certeza antes de se lançar numa guerra impossível. E talvez você esteja exatamente nesse ponto da vida, sabendo o que precisa fazer, mas paralisado pela insegurança, querendo um sinal, um empurrão, uma resposta. E talvez, assim como aconteceu com Gideão, o que você mais precisa não é da certeza do resultado, mas da presença de Deus no processo. Porque quando ele está envolvido, até o impossível vira confirmação. Depois dos sinais com a lã, Gideão começa a entender. Isso não é apenas sobre ele, é sobre um povo, é sobre um chamado, e mais do que isso, é sobre restaurar o que foi perdido. Mas antes de qualquer batalha contra os midianitas, havia uma batalha interna que precisava ser vencida: a idolatria dentro de Israel. O povo havia se afastado, construído altares a deuses estranhos, sacrificado esperança em troca de controle. Eles adoravam Baal e Aserá, como se fossem suas únicas opções de sobrevivência. E Deus escolhe Gideão para começar a limpeza espiritual. Ele recebe uma nova ordem: derrube o altar de Baal, corte o poste sagrado de Aserá, e no lugar deles, construa um altar para mim. Imagine a tensão. Esse altar não era só uma escultura. Era o centro da falsa segurança do povo. Era símbolo de uma fé corrompida. Mas Gideão obedece. À noite, com o coração acelerado, ele derruba tudo. Cada pedra, cada madeira. E ali mesmo, onde antes se invocavam ídolos, ele ergue um novo altar, dedicado ao Deus verdadeiro. Ele não faz um discurso, não chama multidões. Ele age em silêncio, mas sua ação grita. Na manhã seguinte, a cidade acorda. O caos é imediato.
Todos querem saber quem foi o herege, quem teve a ousadia de mexer no altar de Baal. E quando descobrem que foi Gideão, o povo quer sua cabeça. Mas algo muda o rumo da história. Joás, pai de Gideão, antes indiferente, agora se levanta como escudo. Ele diz: se Baal é Deus, que ele mesmo lute por si. Silêncio. Ninguém mais toca em Gideão. A cidade se cala. E um novo nome ecoa entre as vozes: Jerubaal. O que luta contra Baal. O que parecia o fim se torna o início. O altar, antes símbolo de idolatria, agora é memória de coragem. E Gideão entende uma verdade poderosa. Não dá para vencer guerras externas se você ainda está em paz com seus inimigos internos. Deus não quer apenas nos usar, Ele quer nos limpar. E às vezes, o primeiro passo de um grande chamado é destruir aquilo que está no lugar errado, dentro da gente. O altar de Gideão não foi apenas um monte de pedras. Foi um sinal claro de que a mudança começou por ele. E você? O que ainda precisa ser derrubado para que Deus possa ser exaltado? A cidade está em chamas por dentro. Não pelos midianitas, mas por algo mais profundo. O confronto com a verdade. O altar de Baal derrubado, o poste de Azerá cortado. E no lugar, um novo altar ao Deus de Israel. As pessoas estavam acostumadas com a mentira. Ela dava conforto, dava sensação de controle. E quando Gideão toca nessa ferida, a reação é imediata. Quem fez isso? Ele deve morrer! Matem-no! O nome de Gideão se espalha como fogo no vento, até que alguém revela: foi ele. A multidão quer justiça, mas a justiça deles é cega. É baseada na idolatria, no medo, na raiva de ver seus próprios erros expostos. E é aí que surge uma figura inesperada: Joás, o pai de Gideão. Joás era dono daquele altar, era parte do problema. E agora, ele é quem se coloca na frente da multidão. Ele olha para o povo e diz: vocês vão lutar por Baal? Vão salvá-lo? Se Baal é realmente Deus, que ele lute por si mesmo. Silêncio. A multidão para. As palavras de Joás são um soco de lucidez. O que antes era ódio, vira dúvida. O que antes era certeza, agora balança. E Gideão é poupado. Mais do que isso, Gideão é honrado. Ele, que antes era visto como fraco, agora é visto como alguém que teve coragem de enfrentar o que ninguém ousava tocar. Mas há algo ainda mais bonito nessa cena. O pai, que um dia construiu um altar errado, agora defende o filho que o destruiu. Isso é redenção. A transformação não acontece só em Gideão. Acontece também em Joás. O apoio do pai muda tudo. Ele não apenas protege, ele valida. E essa validação para um filho tem um peso que nenhuma multidão é capaz de apagar. Gideão precisava disso. Ele precisava saber que, mesmo sendo perseguido, ele não estava sozinho. E talvez você também precise ouvir isso hoje. Que sua coragem de fazer o certo vai inspirar até quem você pensava que nunca mudaria. Porque quando alguém se levanta em fé, mesmo com medo, pessoas ao redor começam a despertar também. Gideão não apenas sobreviveu à ira da cidade, ele acendeu uma fagulha de fé, e logo essa fagulha se tornaria fogo. Fogo de guerra, fogo de libertação. O medo ainda estava ali, não havia desaparecido. Mas algo havia mudado profundamente dentro de Gideão. Ele já não era mais apenas um homem escondido. Agora era um homem em movimento. O chamado era claro. Deus o havia escolhido para libertar Israel. Mas como? Com que força? Com que pessoas? É nesse momento que o Espírito do Senhor vem sobre Gideão. E aqui algo simbólico acontece. Ele pega uma trombeta e a toca. Um som forte que ecoa pelas montanhas. Um som de guerra, de convocação, de esperança.
Pela primeira vez em anos, alguém levanta a voz contra a opressão, e as tribos de Israel escutam. Homens de todas as partes começam a se reunir. Soldados chegam de várias tribos: Abiezer, Manassés, Azer, Zebulon, Naftali. O exército cresce. De um homem escondido, Gideão agora comanda 32.000 guerreiros. Mas por dentro, o medo ainda sussurra. Ele se lembra de quem era, das dúvidas, das inseguranças, dos sinais que pediu. Será que ele realmente era o homem certo? E é aí que, mais uma vez, ele se ajoelha. Não como alguém que duvida do poder de Deus, mas como alguém que ainda está aprendendo a confiar no poder que Deus colocou dentro dele. E ainda assim, ele segue. O medo está presente, sim, mas agora ele não paralisa. Agora, ele caminha junto da missão, e isso nos ensina algo profundo. Coragem não é ausência de medo, é decidir agir mesmo com ele. A missão não exige perfeição, ela exige coração. E Gideão, com todas as suas limitações, era o homem certo. Não porque era o mais forte, mas porque era o mais disponível. Ele era a prova viva de que Deus não procura heróis prontos. Ele forja os seus guerreiros no fogo da dúvida, da luta interna, da obediência silenciosa. O medo de Gideão não foi embora. Mas agora, ele tinha um exército, tinha um propósito, tinha uma promessa. E, acima de tudo, tinha a certeza de que não estava mais lutando sozinho. 32.000 homens. Gideão olha para eles e sente pela primeira vez que talvez seja possível. Talvez a vitória esteja ao alcance. Afinal, o povo respondeu ao chamado. Homens vieram armados, dispostos, prontos para lutar. Mas então, Deus fala de novo. E o que ele diz derruba qualquer lógica humana. Você tem gente demais, Gideão. Como assim? Gente demais. Gideão deve ter ficado em choque. Eles ainda eram minoria em comparação ao exército midianita, que era incontável, como gafanhotos na areia do deserto. Mas Deus completa. Se você vencer com esse número, o povo vai pensar que foi por mérito próprio. O problema não era o número, era o orgulho que viria depois. Deus queria garantir que todos soubessem que a vitória viria dele. E então vem a primeira peneira. Diga aos medrosos que podem voltar para casa. Gideão obedece, e 22.000 homens se vão. Assim, de uma só vez, ficam apenas 10.000. Já era uma redução imensa, mas Deus ainda diz, ainda são muitos. Agora a prova é diferente. Deus manda Gideão levar os soldados até o riacho para beberem água. E ele observa. Não a força, não a habilidade, não o passado, mas a postura. Aqueles que bebem água com pressa, deitando-se no chão, como se não estivessem atentos, são descartados. Apenas os que permanecem alertas, trazendo a água à boca com as mãos, são escolhidos. E no final da triagem, restam apenas 300 homens, de 32.000 para 300. Gideão deve ter sentido o chão sumir sob seus pés. Mas Deus estava desenhando um cenário impossível de ser vencido por força humana. Estava preparando uma vitória que seria lembrada por gerações. Uma história tão absurda que ninguém poderia roubar a glória de Deus. E essa é a essência do exército improvável. Não eram os mais fortes, não eram os mais experientes, eram os mais obedientes. Homens que talvez nem entendessem tudo, mas estavam dispostos a seguir. Deus não estava formando um batalhão de heróis. Ele estava reunindo um pequeno grupo de corações que confiassem mais nele do que nas espadas que carregavam. E talvez na sua vida, Deus também esteja fazendo podas, tirando apoios, reduzindo recursos. E você pensa, como vou vencer com tão pouco? Mas lembre-se, Deus não precisa de muito para fazer o impossível. Ele só precisa que você não desista. Imagina olhar ao seu redor e ver que tudo o que você tinha foi tirado, que o que era difícil agora ficou quase impossível. Foi exatamente isso que Gideão sentiu quando viu apenas 300 homens diante dele. De 32.000 para 300. Era como entrar numa guerra com um estilingue,
contra tanques de guerra. O campo inimigo era assustador. Os midianitas eram tantos que não podiam ser contados. Tinham camelos em quantidade, armas, experiência e, mais importante, estavam confiantes. Já o exército de Gideão era pequeno, sem fama, sem estrutura, sem chance, humanamente falando. Mas Deus nunca precisou de números. Ele sempre trabalhou com o que o mundo chama de insuficiente. Na Bíblia inteira, vemos esse padrão: uma pedra contra um gigante. 5 pães e 2 peixes para alimentar multidões. Uma viúva com um pouco de azeite. E agora, 300 homens contra um exército incontável. Gideão respira fundo. Ele sabe que não pode voltar atrás, mas também sente o peso da responsabilidade. Talvez ele tenha olhado nos olhos daqueles 300. Talvez tenha pensado: eles confiaram em mim, e agora? Mas não era nele que eles confiavam. Era em algo maior. Deus havia reduzido o exército até o osso. Tirou tudo o que poderia dar margem ao orgulho e deixou apenas o essencial: fé. Fé que não se apoia em estatísticas, fé que não precisa ver para crer, fé que aceita entrar em guerra com uma palavra de Deus como única arma. E Gideão, que antes se escondia, agora estava diante do impossível, com os olhos firmes, com o coração batendo forte e com a alma pronta, porque a redução não foi punição, foi preparação. Quando Deus tira tudo o que é excesso, ele revela o essencial. E o essencial é onde mora o milagre. Talvez você também esteja se sentindo assim, reduzido, sozinho, frágil, mas talvez, assim como Gideão, você só está sendo preparado para viver algo que ninguém ao seu redor vai conseguir explicar. E quando tudo parecer pequeno demais, lembre-se, Deus sempre começa algo grandioso quando reduz até o osso. Tudo estava preparado, os 300 estavam reunidos, o plano começava a se formar, mas o coração de Gideão ainda não estava em paz. O medo, aquele velho conhecido, voltou a bater na porta, não porque ele não tinha fé, mas porque fé e medo muitas vezes caminham juntos. Você já passou por isso? Depois de tomar a decisão certa, depois de dar passos de coragem, ainda assim o medo aparece. Aquela voz que sussurra: e se tudo der errado? E se você não for suficiente? E se você decepcionar todo mundo? Foi exatamente assim com Gideão. E Deus, que conhece cada pensamento do nosso coração, não o repreende. Não diz: você ainda não confia? Pelo contrário, Deus oferece algo inesperado. Gideão, se você ainda tem medo de atacar, desça até o acampamento inimigo com seu servo Purá e ouça o que eles estão dizendo. Aquilo vai te encorajar. Sim, Deus mandou Gideão ouvir o inimigo. Isso é tão forte. Deus não mandou um novo sinal no céu, nem uma nova promessa. Ele mandou Gideão ao campo do medo, para ver com os próprios olhos que a vitória já estava sendo gestada ali. Gideão desce com Purá, escondido, rastejando entre as sombras, e ao se aproximar das tendas, ouve 2 soldados conversando. Um deles diz: tive um sonho. Um pão de cevada rolou até o acampamento e destruiu a tenda. O outro responde: isso só pode ser a espada de Gideão. Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Gideão congela. O inimigo já o conhecia, já falava seu nome com temor. E mais, o próprio medo havia mudado de lado. Naquele momento, algo se rompe dentro de Gideão. Ele volta ao acampamento com os olhos brilhando. Não era mais o homem que duvidava, nem o que pedia sinais. Agora era o líder, o guerreiro, o instrumento de Deus. E antes de qualquer trombeta soar, ele se ajoelha. Ali mesmo, no vale, entre tendas inimigas, ele adora a Deus. Porque antes de vencer a guerra no campo, ele venceu dentro de si. Essa parte da história é um espelho para nós, porque às vezes o medo volta, mesmo depois da confirmação, mesmo com promessas, mesmo com milagres. Mas Deus não se ofende com isso. Ele nos guia, nos mostra o que precisamos ouvir e nos fortalece, até o medo perder a força.
Gideão não foi um herói que nasceu pronto. Ele foi um homem que ouviu Deus mesmo tremendo. E por isso, venceu. O céu estava escuro. O campo dos inimigos dormia, cercado pelo silêncio pesado da madrugada. Mas Deus continuava trabalhando. Foi nesse cenário, onde o mundo dorme e os medos se agitam, que Gideão ouviu algo que mudou tudo. Um sonho. Sim, um sonho contado por um soldado inimigo. Eu vi um pão de cevada rolando e derrubando uma tenda. Parece simples, até bobo, mas naquela época pão de cevada era a comida dos pobres, do mais simples entre os simples, do improvável. E era isso que Gideão era aos olhos do mundo, um pão de cevada. E esse pão não só apareceu no sonho, ele rolou até o acampamento dos midianitas e derrubou uma tenda. Um pão derrubando uma tenda. O fraco vencendo o forte. O improvável vencendo o impossível. Mas o mais surpreendente foi a interpretação do outro soldado. Isso é a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas nas mãos dele. Era o inimigo confessando a derrota, antes mesmo da guerra começar. Gideão ouve isso, e algo dentro dele muda para sempre. Não era mais questão de dúvida, agora era certeza. Não por causa de números nem de estratégias, mas porque até o inimigo reconhecia que Deus estava no comando. Gideão não grita, não corre, não explode em comemoração. Ele faz algo muito mais poderoso. Ele se ajoelha, ali no escuro, no vale, perto do acampamento inimigo. Ele adora. Essa cena é poderosa, porque mostra que a verdadeira guerra já havia sido vencida no coração. E talvez esse sonho não tenha sido apenas para aquele soldado. Talvez Deus tenha deixado Gideão ouvir exatamente o que ele precisava. Porque às vezes a confirmação que você precisa não vem dos céus, mas das palavras mais improváveis. Talvez seja uma conversa no ônibus, um comentário de alguém que nem sabe o que você está vivendo. Uma frase simples que acende algo dentro de você. Foi o que aconteceu com Gideão. De um sonho veio a convicção, de uma frase do inimigo nasceu a coragem. E de um momento de adoração silenciosa, nasceu a ação que mudaria tudo. Agora Gideão não era mais o homem que pedia sinais. Agora, ele era o sinal. Você já ouviu falar de um exército que vai para a guerra sem espadas, sem escudos, sem sequer uma luta corpo a corpo? Pois foi exatamente assim que Deus preparou o plano de Gideão. O homem que antes se escondia agora volta ao acampamento com olhos de fogo e voz firme. Ele olha para seus 300 soldados e os divide em 3 grupos. Até aí, tudo bem. Estratégico. Mas então ele revela o arsenal de guerra. Cada um de vocês vai levar uma trombeta, uma tocha acesa e um cântaro de barro. Como assim? Tochas, cântaros, trombetas, nenhuma lança? Nenhum arco? Sim, era isso. Esse era o plano mais improvável da história. Gideão sabia, isso não era sobre armas, era sobre fé, era sobre quebrar padrões, era sobre fazer algo tão absurdo que todos saberiam que só poderia ser coisa de Deus. E assim foi feito. O ataque não aconteceu durante o dia como se esperava, nem ao amanhecer, quando o sol traz clareza. Aconteceu no meio da noite, na troca da guarda. Quando os soldados estavam mais vulneráveis, quando ninguém esperava nada, os 300 se posicionam ao redor do acampamento inimigo em total silêncio. Então, ao mesmo tempo, todos quebram os cântaros, revelando as tochas. O som dos vasos estilhaçando no meio da noite ecoa como trovões. Logo depois, tocam as trombetas. Um som agudo, forte, vindo de todos os lados. E gritam, pelo Senhor e por Gideão. Imagine a cena, no escuro cercado por sons, luzes repentinas e gritos de guerra. O acampamento inimigo entra em pânico. Eles não sabem de onde vem o ataque. Acham que estão cercados por um exército imenso. Correm, gritam, se confundem e começam a lutar entre si. O plano absurdo funcionou.
porque o plano não dependia da lógica, dependia da obediência. E talvez essa seja a lição mais poderosa desse capítulo. Quando Deus dá uma direção, não precisa fazer sentido, precisa ser obedecida. O mundo ensina que vitória vem com força. Deus ensina que vitória vem com fé. Enquanto os midianitas confiavam em números, estratégias e armas, Gideão confiava em uma palavra. E foi essa palavra que destruiu um exército inteiro, sem que os 300 precisassem levantar uma espada. O plano mais improvável da história se tornou a virada mais inesquecível. A noite estava calma, até que um estrondo cortou o silêncio. Crash! Cântaros de barro se despedaçando ecoaram por todo o vale. As tochas se acenderam ao mesmo tempo, como estrelas surgindo do nada, cercando o acampamento inimigo. E logo depois, pá! Trombetas, sons agudos, penetrantes, ensurdecedores no meio da madrugada. E então o grito, pelo Senhor e por Gideão! Foi como se o céu tivesse se rasgado. Os midianitas, acordando no susto, ainda sonolentos, olharam em volta e viram apenas luzes cercando tudo. Ouviram os sons, ouviram os gritos e pensaram, estamos cercados. Mas não havia nenhum exército gigante. Eram só 300 homens, com tochas, com trombetas, com fé. Só que o medo faz o inimigo se destruir por dentro. Os midianitas começaram a correr de um lado para o outro, confusos, desesperados, acreditando que estavam sendo atacados por milhares de soldados. E então começaram a lutar entre si. Sim, o inimigo se voltou contra o próprio inimigo. Foi o caos. Era como se Deus tivesse semeado pânico no coração deles. Eles não sabiam onde era a frente, onde era a retaguarda. Atacaram uns aos outros. E muitos fugiram em debandada total. Tudo isso por causa de quê? De um som, de uma luz, de um grito. Mas, na verdade, foi por causa de algo invisível. A fé. A fé de Gideão e daqueles 300 homens não moveu montanhas. Ela quebrou exércitos. E aqui está o ponto mais incrível. A guerra foi vencida antes mesmo da luta começar. Porque a fé, quando expressa com coragem, abala o inimigo de forma que nenhuma espada é capaz de fazer. O som da fé é diferente. Ele não é apenas barulho, ele é profético. Ele anuncia o que ainda não se vê. E já celebra o que ainda não aconteceu. E naquela noite, o som da fé foi mais alto que a lógica, mais poderoso que qualquer arma, mais eficaz do que qualquer plano militar. Foi o som do impossível, ecoando no campo do medo. E talvez tudo o que esteja faltando na sua vida hoje não seja uma nova estratégia, nem mais recursos. Talvez só falte isso: soltar o som da sua fé. O som das trombetas ainda ecoava pelo vale. As tochas brilhavam em volta do acampamento, como se o céu tivesse descido à terra. Mas o que mais chamava a atenção naquela noite não era o barulho nem a luz. Era o caos dentro do acampamento inimigo. Soldados corriam sem direção, outros se atacavam como se estivessem possuídos. Ninguém sabia quem era aliado, quem era inimigo. Era cada um por si, e todos contra todos. O exército poderoso, numeroso, imponente, começou a se destruir sozinho. O que os israelitas não poderiam fazer com espadas, Deus estava fazendo com confusão. E é nesse ponto que a gente percebe uma verdade poderosa. Quando Deus luta por você, até seus inimigos entram em colapso. Não houve combate direto, não houve sangue israelita derramado. Mas o acampamento de Midian foi reduzido a pó. Alguns tentaram fugir, correram em direção ao Jordão em desespero. Mas Gideão, com seus 300, não deixou barato. Ele envia mensagens para as tribos vizinhas. Reforços chegam, e o que restava dos inimigos é completamente derrotado. A guerra, que humanamente era impossível de ser vencida, agora estava terminando de forma quase inacreditável. Mas a verdade é que isso não era só uma guerra militar. Era uma guerra espiritual. Não era apenas sobre libertar Israel.
Era sobre mostrar de forma clara e indiscutível que, quando Deus entra na história, até o que parecia invencível cai sozinho. E talvez você precise ouvir isso agora. Tem batalhas que você está tentando lutar com sua força, com argumentos, com gritos, com cansaço, com lágrimas. Mas talvez Deus esteja dizendo: se você me deixar agir, até o que te oprime vai se destruir sozinho. O inimigo que parecia forte, estruturado, invencível, desabou sem nem ser tocado por uma espada israelita. E isso mostra que o que vence a guerra não é a força, é a obediência. Gideão e os 300 obedeceram. Mesmo quando o plano parecia loucura, mesmo quando o número era ridículo, mesmo quando o medo ainda rondava. E por isso, viram o impossível acontecer diante dos olhos. O inimigo se destruiu sozinho, porque onde há confusão, não há vitória. E onde há fé, não há derrota. A poeira ainda pairava no ar. As tochas já começavam a apagar. Os gritos de guerra deram lugar ao silêncio da surpresa. A guerra havia acabado. E o mais impressionante, acabou sem que uma espada israelita tivesse sido erguida na batalha principal. Os 300 homens, liderados por um homem que um dia se escondeu num lagar, agora olhavam para o campo e viam corpos, tendas destruídas, silêncio. O exército de Midian, que por anos dominou Israel, que saqueava plantações, destruía famílias e trazia fome, foi vencido. E essa vitória, ninguém acreditava que era possível, nem Gideão, nem os próprios israelitas, e com certeza, nem os midianitas. Foi uma vitória que não veio pela lógica, nem pela força, nem pela experiência militar. Foi uma vitória que nasceu do medo, cresceu com fé e se consolidou pela obediência. O nome de Gideão agora ecoava por toda Israel. O homem que duvidou, que pediu sinais, que se sentia o menor da sua casa, agora era lembrado como o libertador. Mas mais do que libertar um povo, Gideão reacendeu a fé de uma nação. Ele provou que o impossível acontece quando alguém comum decide confiar em um Deus extraordinário. E talvez você, assistindo essa história, pense: mas eu não sou forte, eu tenho medo, eu duvido às vezes. Pois então saiba, essa história é exatamente para você, porque Gideão era como você, e ainda assim ele venceu uma guerra que já estava perdida. Ele reescreveu a história do seu povo e provou que quando Deus está no controle, o final nunca é o que parece. O impossível se tornou realidade. A derrota virou testemunho. A vergonha foi transformada em honra. E a vitória foi de todos. Mas a glória foi de Deus. A guerra havia terminado. Os inimigos foram vencidos. O povo estava livre. E Gideão era um herói. Não um herói de armadura reluzente, mas um herói de alma marcada, de joelhos dobrados, que foi do medo à liderança, da dúvida à coragem, do anonimato à fama. As pessoas corriam até ele, aplaudiam, choravam, agradeciam. E então, algo previsível acontece. O povo pede para ele ser rei. Gideão, governe sobre nós. Você, seu filho e o filho do seu filho, você nos libertou. Era o reconhecimento. Era a consagração. Era a tentação da glória. Aquele momento em que, depois da batalha, vem o aplauso. E junto com ele, o risco de esquecer quem realmente venceu. Mas Gideão surpreende de novo. Ele olha para aquele povo com o coração cheio de história e diz algo que ecoa como uma das declarações mais humildes das Escrituras: eu não reinarei sobre vocês, nem meu filho, o Senhor é quem reinará. Foi como um freio, como um lembrete. Gideão sabia, ele foi apenas um instrumento. A glória não era dele, era de Deus. E aqui está uma das partes mais difíceis da caminhada de fé: rejeitar a glória que não te pertence. Porque às vezes é mais fácil lutar contra inimigos externos do que lutar contra o próprio ego. Gideão, que um dia se sentiu o menor da sua casa, agora poderia se tornar o maior de Israel.
Mas ele recusou. Ele entendeu que a missão tinha fim e que o papel de libertador não o tornava um rei. Foi uma resposta que exigiu tanta coragem quanto a guerra, porque a verdadeira grandeza não está em ocupar o trono, está em saber quando não sentar nele. Mas mesmo com toda essa humildade, nem tudo seguiu como deveria. E nos próximos momentos, vamos ver como uma escolha errada pode abrir brechas perigosas, até mesmo na vida de quem foi fiel. Gideão recusou o trono. Disse com firmeza: "O Senhor é quem reinará sobre vocês", e isso foi grandioso. Mas nem sempre o problema está naquilo que dizemos não de forma pública. Às vezes, está no que aceitamos em silêncio, quando ninguém mais está olhando. Logo após recusar a coroa, Gideão faz um pedido: "Me deem os brincos de ouro que vocês tiraram dos ismaelitas." Era um gesto que, à primeira vista, parecia inocente. Afinal, era um presente de gratidão. Mas aquele ouro, recolhido dos despojos da guerra, foi usado por Gideão para criar um colete sacerdotal, chamado éfode. Só que o éfode não era qualquer peça. Era um símbolo sagrado. Algo que deveria permanecer no templo, sob as ordens do sacerdote. Gideão mandou fazer o seu próprio e colocou em sua cidade. A intenção talvez fosse honrar a Deus, mas a consequência foi outra. O povo, aos poucos, começou a idolatrar aquele objeto. Começaram a ir até lá, a fazer dele um ponto de adoração. Sem perceber, Gideão havia construído um novo altar, não de pedra, mas de vaidade. E é aqui que a história se torna triste, porque não foi uma queda escandalosa, não foi traição nem pecado explícito, foi uma armadilha invisível, aquela que surge quando a gente começa a misturar o que é de Deus com o que é nosso, quando a gente começa a confundir instrumento com ídolo, missão com posição, fé com imagem. Gideão foi fiel em muitas coisas, mas aqui tropeçou. E essa falha afetou toda a nação. O povo se desviou, a fé foi novamente contaminada, e mesmo sem querer, Gideão se tornou o ponto central de uma idolatria disfarçada. Isso nos ensina algo poderoso e duro: você pode ser usado por Deus e ainda assim causar tropeço, pode vencer guerras gigantes e perder para pequenas vaidades, pode recusar a coroa e ainda assim erguer um trono disfarçado. A armadilha invisível não vem de fora, ela nasce dentro. Ela cresce devagar, alimentada por elogios, vitórias ou boas intenções fora de lugar. E Gideão, o homem que um dia destruiu um altar pagão, agora havia, sem perceber, erguido outro, não com raiva, não com rebeldia, mas com descuido. E isso nos mostra que a maior vigilância não é contra o mundo, é contra nós mesmos. Gideão viveu, e viveu muito. Depois da vitória sobre os midianitas, a terra teve paz por 40 anos. 4 décadas de silêncio, sem opressão, sem guerra, sem medo. E por trás desse tempo de calma havia um homem, não um rei, não um sacerdote, mas um homem comum, que teve coragem de obedecer. Gideão voltou para sua casa, não construiu um palácio, não mandou fazer uma estátua de si mesmo. Não se envolveu em novas guerras. Ele viveu em silêncio, simplesmente como alguém que fez o que precisava ser feito. Teve muitos filhos, formou uma grande família e, aos olhos humanos, encerrou sua vida de forma tranquila. Mas o silêncio que o acompanhou nesses anos era o mesmo de alguém que carrega peso. Ele sabia do éfode, sabia do desvio do povo. Sabia que, apesar da paz, algo não estava completamente certo. E talvez esse seja um dos fardos mais pesados de um líder, saber que mesmo quando a missão termina, as consequências continuam. Gideão não viveu buscando glória. Ele buscou cumprir um propósito. E mesmo com falhas, deixou um rastro de obediência e coragem. Quando morreu, foi sepultado na tumba do seu pai, em Ofra. Nada luxuoso. Nada ostentoso, apenas um fim digno de quem viveu intensamente.
entre dúvidas, milagres e escolhas. Mas o que vem depois da sua morte é um lembrete amargo da fragilidade humana. Logo que Gideão morreu, o povo voltou a se prostituir com os deuses de Baal. Esqueceram do Senhor, esqueceram do homem que os libertou. É triste, mas real. A memória de Gideão não durou tanto quanto a paz que ele proporcionou. Mas isso não apaga sua história, porque o impacto verdadeiro não está na eternidade do reconhecimento, mas na força do exemplo. E o exemplo de Gideão continua ecoando. Um homem que teve medo, mas agiu, que teve dúvidas, mas obedeceu, que caiu, mas não desistiu. Um homem que provou que Deus pode usar qualquer um, se estiver disposto a escutar, mesmo no silêncio. A história de Gideão termina, mas o que ela nos ensina nunca acabou. Milhares de anos se passaram, e ainda hoje, quando falamos de coragem, fé, medo, obediência e propósito, Gideão volta à cena, porque ele não foi escolhido por ser o mais forte, nem por ser o mais sábio, nem por estar pronto. Ele foi escolhido enquanto se escondia, enquanto trabalhava com medo, enquanto se achava pequeno demais. E foi justamente nesse lugar de fragilidade que Deus o encontrou. O que Gideão nos ensina é simples e profundo, que Deus usa quem tem medo, mas obedece mesmo assim, que os maiores milagres começam em silêncio, que você não precisa ser um herói, só precisa estar disponível. Ele também nos mostra que o ego é traiçoeiro, que até depois da vitória ainda existem batalhas, e que o maior inimigo muitas vezes mora dentro da gente. Mas acima de tudo, Gideão nos ensina que você pode ser pequeno aos olhos do mundo, e ainda assim ser gigante nas mãos de Deus. Você pode começar se escondendo e terminar liderando. Pode ser cheio de dúvidas, e mesmo assim, ser instrumento de salvação para muitos. A vida de Gideão é como um espelho. Quantos de nós já não pedimos sinais? Já nos sentimos pequenos demais? Já pensamos, Deus não pode estar falando comigo? Mas essa história prova que é justamente com pessoas assim que Ele escolhe trabalhar. Porque o que Deus procura não é perfeição, é entrega. Se você se sente fraco, cansado, cheio de falhas, lembre-se de Gideão e lembre-se de que a guerra que parecia perdida foi vencida. Porque quando Deus está no comando, até o improvável se torna o protagonista e a história muda para sempre. Se essa história tocou você de alguma forma, se você já se sentiu como Gideão, pequeno, com medo, cheio de dúvidas, deixe um comentário aqui embaixo dizendo: mesmo com medo, eu confio. Vamos criar uma corrente de fé aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo. Isso ajuda mais pessoas a conhecerem essa mensagem. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilha esse vídeo com ela. Às vezes, uma palavra pode mudar o rumo de uma vida. E claro, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente traz histórias como essa, que inspiram, emocionam e te lembram que você não está sozinho. Gideão não era perfeito, ele teve medo, teve dúvidas, cometeu erros, mas ele foi humano. E é isso que nos conecta a Ele, porque no fim das contas, Deus não quer super-heróis, Ele quer corações dispostos. Gente de verdade, gente que treme, mas avança, que chora, mas levanta, que não entende tudo, mas obedece mesmo assim. Essa história é sua também. Você que está assistindo agora pode ser a próxima virada, a próxima vitória, o próximo milagre. Lembre-se, você pode não se achar capaz, mas Deus já te vê como guerreiro. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe uma saída. E essa saída muitas vezes começa dentro de você.